Questão de pontuação, questão desse assunto imprescindível, e questão da banca CESP, que vai fazer alguns concursos aí, já estão sinalizados, que faz sempre muitos concursos, e que tem aquele temor quando a questão é de julgar o item certo ou errado. Porque você joga no tudo ou nada. Aliás, no tudo ou no menos nada, né? Porque errando você perde a pontuação. Como eu disse aqui há alguns dias, a banca CESP, no ano de 2020, e assim no final de 2019, fez muita prova de múltipla escolha. E essa questão de 2020, ela é uma questão de julgamento de itens. Vamos ver? Eles perguntaram o seguinte: desprezo o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. É facultativo o emprego da vírgula presente na afirmação atribuída a Voltaire, no primeiro período do texto. Se você voltar ao texto, você vai ler lá: desprezo o que dizes, vírgula, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Então eles estão dizendo que a vírgula é facultativa. Se você acha que sim, aposte no sim. Se você acha que não, aposte no não. Se for sim, você ganha, e se for não e você marcou não, você também ganha. Mas se for o contrário do que você arriscou, você perde. Então, para quem for fazer prova do CESP, de julgamento de itens, não tem certeza, você tem que ser suficientemente forte para não marcar. Coloca a questão na tela, pause, pense no que você marcaria. Vai lá. Muito bem, vem aqui. Antes de nós comentarmos qualquer coisa, quando você tem um período composto, o que é um período composto? É aquele período formado por mais de uma oração. Então, o chamado período composto é aquele que vai ter duas ou mais orações. E nós já falamos aqui algumas questões. Quem já assistiu a aula minha em algum curso já me ouviu bater nessa tecla que orações são, na verdade, enunciados com verbo. Se eu digo a vocês: ei, meus amigos, tudo bem? Isso não é uma oração. Isso é só uma frase, porque isso não tem verbo. Ei, meus amigos, tudo bem? Não é oração, é só frase. O mundo está um caos. Isso é oração. Porque o está é um verbo. Então, quando eu tenho duas orações ou dois enunciados com verbo, olha aí na tela. Você tem o verbo desprezar, você tem o verbo dizer, você tem o verbo defender e você tem o verbo dizer de novo. Desprezo, dizes, defenderei e dizê-lo. Ou seja, se você tem 4 núcleos verbais, você tem 4 enunciados com verbo, você tem 4 orações. Então, no período composto, a vírgula, dentre outras funções, separa as orações. Se eu tenho uma vírgula entre 2 enunciados que tem verbo, eu tenho uma vírgula separando orações. Existe uma regra geral que fala que a vírgula, ela é obrigatória quando você for separar as orações, e outras vezes ela é facultativa. Então, se eu digo assim: embora seja tarde, vírgula, permanecerei na empresa. Embora seja tarde, permanecerei na empresa. Eu tenho quantas orações ali? Eu tenho 2. Eu tenho uma que tem o verbo ser e tenho outra que tem o verbo permanecer. Então, se eu tenho 2 orações, eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. E essa vírgula aqui, ó, é a vírgula que separa as 2 orações e que é obrigatória. O motivo de ser obrigatória é a construção da ordem dos fatores, porque no português a ordem dos fatores altera o produto. Isso aqui é o conectivo. É a palavra que une as 2 orações, estabelecendo uma relação de sentido.
Ali é um sentido de oposição, porque o que eu quis dizer é o seguinte: eu vou permanecer na empresa, mas teoricamente eu não deveria estar lá. Por que que não? Porque já está tarde. Se o comum é estar tarde ou não estar lá, ao dizer, embora seja tarde, eu estou na empresa. Então, isso aqui é uma vírgula obrigatória quando você tiver o conectivo no início. Não é só embora. Já que eu não tenho dinheiro, vírgula, não viajarei no feriado. Tem que ter a vírgula, porque eu comecei com já que. Se você puder, vírgula, contribua com os mais necessitados. Tem que ter a vírgula, eu comecei com se. Desde que eu estou aqui, vírgula, está chovendo. Tem que ter, porque eu comecei com desde que. Então a vírgula é obrigatória quando o período começar por uma conjunção. Vai lá na tela. Esse mas que está aí é o conectivo, que também é um conectivo de oposição. Eu não concordo. Se eu não concordo, se eu desprezo, eu tinha que rejeitar. Ao contrário, eu desprezo. E ao contrário, você pensa, eu defendo o direito de você falar. Só que o conectivo mas não está no início. Então, no período composto, eu também posso ter uma vírgula que não é obrigatória, que ela é uma vírgula facultativa. Então, se começou com a conjunção, é obrigatória. Se a conjunção está no meio, é facultativa. Então, por exemplo, vou embora para que possa entregar a encomenda. Eu vou embora para que eu possa entregar a encomenda. Eu tenho ali um período composto. Eu tenho aqui o verbo ir, do vou embora, e eu tenho aqui a expressão verbal, possa entregar, para que eu entregue. Então, são duas orações. Então, essa vírgula que está aqui é uma vírgula que está correta, mas ela é facultativa. E aí, meu amigo, se você faz um concurso que tem redação, eu te aconselho a sempre usar a vírgula separando as orações. Porque algumas vezes eu devo, outras vezes eu posso. Então, usar a vírgula não é ruim. O para que é o conectivo, que exprime finalidade. Eu estou indo embora com um propósito, com um objetivo, com uma intenção, com uma finalidade, a fim de entregar a encomenda. Ele está no início? Não. Então, essa vírgula é facultativa com o conectivo ou com a conjunção no meio do período. Ou seja, de maneira intermediária. Então, quando estiver no meio do período, eu uso esta vírgula separando as duas orações. Tá certo? Então, na tela. Se você sabia dessa regra, você está vendo que o conectivo mas está no meio. Pela regra geral, teve gente que pensou assim, não, o conectivo está no meio, então dizer que essa vírgula é facultativa é verdade. Só que não. Dizer que o emprego dessa vírgula é facultativo, neste caso está errado. Acertaria a questão do CESP quem teria colocado errado. Por causa da peculiaridade do mas. O conectivo mas, que é sinônimo de porém, são sinônimos, que os dois são sinônimos de contudo, ou que os três são sinônimos de todavia, ou que os quatro são sinônimos de entretanto, ou que os cinco são sinônimos de no entanto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Quem já teve aula comigo e quem frequenta aqui o canal, já sabe que eu repito isso exaustivamente, porque isso cai sempre em prova. Esses conectivos aqui são o que a gramática chama de conjunções adversativas.
adversativas. As orações adversativas, ou seja, as orações com ideia de adversidade, são aquelas orações que exprimem oposição, contraste. Vou repetir o que eu falei. Se eu desprezo aquilo que você fala, era de se esperar que eu quisesse que você não manifestasse. Eu desprezo e, ao contrário do que você pensa, eu defendo o seu direito de dizer. Quero dizer para vocês que existe uma regra. Obrigatoriamente, mesmo que as conjunções estejam no meio, a vírgula tem que ser usada antes das conjunções adversativas. Então, essas conjunções adversativas, elas são obrigatoriamente precedidas de vírgula. Nós estamos diante de uma das coisas que mais aparecem em prova, não é só do CESP não, de concurso, que é a cobrança da pontuação associada à ideia de adversidade. Eu espero que você tenha se lembrado disso. Se você vai fazer um concurso organizado pela banca CESP, e se você quer ver outras questões como essa, nós temos aqui no site www.ivalonline.com.br um curso de exercícios da banca CESP. Então você vai ter mais de 20 horas de relógio de questões da banca CESP separadas por assunto. Então eu vou tratar de pontuação no meio de uma série de questões de pontuação. Eu vou tratar de concordância no meio de uma série de questões de concordância. Eu vou tratar de crase no meio de uma série de questões de crase, para ter uma organização lógica e didática. Então, ainda que você não vá fazer um concurso organizado pelo CESP, é uma importante banca e você tem como conhecer os meandros dessa banca. Então, acesse lá www.ivalonline.com.br.